Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você. E hoje eu vou te mostrar como que são realizadas algumas análises da qualidade dos ovos que você encontra no supermercado para comprar, para levar para sua casa. Será que é avaliado quando eu faço a classificação de um ovo? Como reconhecer um ovo impróprio para consumo? Você vai saber de tudo isso logo depois da vinheta. Não sai daí. Isso aí, já de volta aqui, ó. Tô gravando aqui, pessoal da aula, presta atenção que a primeira gravação não ficou legal para vocês, então eu vou gravar mostrando aqui de novo todas as análises que foram realizadas. Muito bem, para a gente começar avaliando a qualidade de um ovo, em primeiro lugar eu preciso saber, se eu já adquiri esse ovo no comércio, eu preciso saber como esse ovo foi classificado pela indústria. E existem maneiras de fazer essa classificação, é uma maneira oficial, é uma maneira legal prevista no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Os ovos eles serão classificados quanto à cor, em vermelhos ou brancos, quanto ao tamanho, que na verdade equivale ao peso do ovo, em 5 tipos de tamanhos diferentes. Ovos pequenos, ovos médios, ovos grandes, ovos extras e ovos jumbos. Aquele ovo que não tiver um tamanho de pelo menos 45 gramas, ou um peso de pelo menos 45 gramas, é um ovo que deve seguir para a indústria. Ele não pode ser oferecido para consumo direto para a população, porque ele é menor que o pequeno, que o ovo considerado de tamanho pequeno. Então, eu vou mostrar para vocês essas categorias de classificação e ainda a última legislação, a última mudança grande que o RISPOA sofreu, que foi em 2017, essa última grande mudança, classificou os ovos em 2 categorias. Antes eram 3, agora são 2, categoria A e B. Antes dessa nova classificação, os ovos eram classificados em classe A, classe B, classe C. Agora tem apenas categoria A, categoria B, são avaliações em qualidade de casca, de gema, de clara. Isso envolve uma série de aspectos, né? Não vou ficar aqui agora me atentando a isso, porque na verdade todos os ovos que estão no comércio precisam ter categoria A. Então todos os que eu vou mostrar aqui para você hoje nessa aula são de categoria A, porque eles foram adquiridos diretamente no comércio. Na própria embalagem eu já vou observar essa classificação. Então, esse daqui, ó, é um ovo pequeno, vermelho, categoria A. São ovos orgânicos, ovos caipiras. Essas galinhas são criadas livres de gaiola. Então, aqui, opa, trombei aqui no microfone. Aqui vem toda a especificação, né? Galinha orgânica, galinha criada solta, galinha livre de gaiola, não toma antibiótico, come alimento natural, só recebe fármaco que é, na verdade, um tratamento por homeopatia, não recebe remédio alopático. Mas o que vale para a gente mesmo, de acordo com o RISPOA, é essa classificação aqui, ó. Ovos tipo pequeno, vermelhos e categoria A, que são as 3 classificações usadas legalmente para separar diferentes ovos. Lembrando que nessa embalagem é preciso ter, ou é obrigatório ter apenas ovos de galinha, que a gente fala só de ovos, né? Porque o ovo, ponto final, já significa que é ovo de galinha. Então, essa daqui é uma categoria de ovos pequenos. Os ovos pequenos têm entre 45 e 49 gramas. Essa outra categoria é de ovos médios. Então, ovos brancos tipo médio, categoria A. Os ovos médios têm entre 50 e 54 gramas. Essa daqui é uma categoria de ovos grandes. Então, ovos tipo grande, categoria A, branco. E aqui eu tenho o vermelho. Ovos tipo grande, vermelho, categoria A.
E esse daqui, ele é bem bacana porque ele tem um serviço de inspeção de equivalência federal, que é o SISB. Numa outra oportunidade nós vamos falar sobre isso. Mas, na verdade, esse ovo, ele tem um regime de inspeção municipal. Vou colocar aqui pertinho para você ver, ó. Inspecionado, serviço de inspeção municipal, tá certo? Ele é um serviço de inspeção municipal. E tem uma equivalência federal, que é o SISB, para poder ser comercializado fora da cidade onde esse ovo foi classificado, obtido, industrializado, né? Que é um ovo só classificado, não tem um processo aí de fabricação de derivados. Mas esse SISB permite que tenha essa equivalência de padronização aí para venda no mercado de qualquer lugar aqui do Brasil. Se fosse só serviço de inspeção municipal, ele não poderia ser vendido fora do município onde ele foi produzido. Aqui já um ovo tipo extra, categoria A, branco, né? Então contém também 12 ovos. Esse é serviço de inspeção federal. Aqui eu tenho o carimbinho de inspeção federal. E o último, os ovos grandes, eles precisam ter de 54 a 59 gramas, então pequenos de 45 a 49, médios de 50 a 54, grandes de 55 a 59 gramas. Deixa eu colocar todos esses aqui do lado, senão daqui a pouco já vai virar uma omelete aqui no meu chão. Ah lá, já derrubei um. E por último, os ovos jumbo. Ovos tipo jumbo branco. Esse aqui eu já precisei abrir porque a aula prática já aconteceu. Ovos tipo jumbo branco, né? Categoria A também é possível ler aqui, ó. Categoria A também é um serviço de inspeção federal, certo? Os jumbos precisam ter mais do que 66 gramas ou igual a 66 gramas. Pequenos 45 a 49, médios 50 a 54 gramas, grandes 55 a 59 gramas, extra 60 a 65 gramas e o jumbo 66 gramas ou mais. Então vejam que o peso do ovo para ele ser classificado nessas categorias começa com 45 gramas. Se o ovo não tiver 45 gramas, ele é considerado um ovo industrial. Ele não tem padrão para comércio direto, mas ele pode ser vendido para as indústrias que fabricam derivados que tenham ovos na sua composição. Ou produtos industrializados, bolinho, macarrão, qualquer produto industrializado que tenha ovo na sua composição. Ou a própria granja, o próprio entreposto de ovos, a própria indústria de ovos, ela pode também já quebrar esse ovo e vender esse ovo fora da casca, fabricando aí ovos líquidos, congelados, pasteurizados, refrigerados, só a clara, só as gemas, ovos liofilizados, ovos em pó. Então, ela pode fabricar também uma diversidade grande de produtos derivados a partir da quebra dos ovos. Eu vou mostrar então para vocês quais são as principais análises realizadas no processo de avaliação da qualidade do ovo. Uma dessas análises envolve o peso do ovo. Eu vou pegar um ovo do tamanho jumbo para ser a nossa amostra aqui de aula. Eu vou começar fazendo as análises com os ovos antes de quebrar, né, com o ovo inteiro, com o ovo em casca. E uma das características, então, que a gente vai avaliar é o peso do ovo. Eu estou com a minha balança aqui do lado. Outra característica é a altura do ovo, que é exatamente essa medida aqui. Outra análise é a largura do ovo, que é essa medida, também chamada de diâmetro do ovo. E tudo isso eu vou avaliar com o ovo em casca. E aí eu vou fazer uma análise chamada gravidade específica, que é para saber se esse ovo já está envelhecido ou não. Então, vou começar analisando a altura do ovo. Com um paquímetro, eu vou verificar qual é essa altura do ovo. O paquímetro me mostrou uma medida de 40, 50,
exatamente 60 milímetros de altura. Então, esse ovo tem 6 centímetros de altura. Eu vou tentar ver se você consegue observar aqui. Não vai dar foco. Não vai dar foco para você observar. Mas esse é um paquímetro, né? Ele é como se fosse uma régua de uma maneira mais precisa de fazer medições. Não é possível você enxergar, mas tem uma escala aqui nesse paquímetro. Nessa região aqui tem uma escala. Então, eu vou fazendo a leitura de acordo com a forma adequada de usar o paquímetro. Numa outra oportunidade, eu mostro para vocês. Então, esse ovo, ele teve 60 milímetros de altura. Para fazer a medição da largura, eu vou fazendo isso daqui com ele, ó. Eu venho descendo o paquímetro pelo ovo. E quando o paquímetro atravessar, pronto, esse é o diâmetro desse ovo. E aqui eu consegui um diâmetro de exatamente 45 milímetros. Então, esse ovo tem 45 milímetros de diâmetro, 60 milímetros de altura. A medida correta, chamada de índice de ovo, mais adequado, é que esse ovo tenha um índice de ovo de 0,75. Eu vou dividir, para calcular o índice do ovo, o diâmetro ou a largura pela altura. Se eu dividir 45 por 60, vai dar exatamente 0,75, que é o ideal. Acima de 0,75, né, principalmente quando já ultrapassa 0,80, o ovo é considerado um ovo curto e grosso, mais arredondado. E quando eu tenho uma medida menor que 0,75, principalmente abaixo de 0,70, esse ovo é considerado um ovo comprido e grosso. Então, o meu índice desse ovo aqui foi exatamente 0,75, que é considerado perfeito, que é considerado ideal. Então, eu posso dizer que esse ovo tem exatamente o formato de um ovo. Já fiz, então, a altura, já fiz o diâmetro, agora eu vou fazer a pesagem. Então, eu vou colocar o ovo aqui na minha balança e eu já te falo quanto deu, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar minha câmera, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, vou ajustar minha câmera para você ver essa pesagem. Então, eu vou dar uma pausinha, vai ficar cortado, mas pelo menos você vai acompanhar a pesagem aqui comigo. Esse ovo, então, pesou mais do que 77 gramas, mais do que 67 gramas, 67, mais do que 67 gramas. Então, isso mostra que é um ovo também de peso condizente ao seu tamanho, que foi classificado como jumbo, né? Então, esse ovo tem realmente o padrão de um ovo jumbo. Bom, muitas pessoas me falam que encontram ovos com 2 gemas. Isso é normal? É normal, pode acontecer. Para quem não sabe, a gema é o óvulo da galinha. A gema equivale ao óvulo das mulheres. É esse óvulo que é fecundado e vira um filhotinho. Então, no caso da galinha, a gema que está dentro do ovo que vai ser fecundado pelo espermatozoide, e ali vai haver o desenvolvimento de um embrião, depois de um feto, de um pintinho, quando chegar o momento do nascimento. Algumas galinhas ovulam 2 óvulos juntos, quase ao mesmo tempo. Então, no processo de formação de um ovo, que dura em torno de 25 a 26 horas, a gente pode encontrar 2 óvulos simultaneamente ali dentro desse ovo.
E geralmente as galinhas, as linhagens que costumam produzir ovos com 2 gemas, são, né, galinhas que têm essa característica genética. Geralmente esses ovos são maiores e são classificados como jumbo. Não é obrigatoriedade que um ovo jumbo tenha 2 gemas. Não é obrigatoriedade. Pode ser que ele tenha, pode ser que não. Assim como pode aparecer 2 gemas em qualquer categoria de ovos. Só que o mais comum é que essas 2 gemas apareçam no ovo que tem categoria jumbo, classificado como tamanho jumbo. Então, para o ovo inteiro, nós já fizemos altura, largura, que é o diâmetro, calculamos o índice do ovo, fizemos a pesagem desse ovo. Agora falta fazer a prova da gravidade específica, que consiste em mergulhar o ovo numa solução salina a 3%. A ideia é que o ovo afunde e permaneça lá no fundo desse Erlenmeyer contendo a solução salina. Ele não pode boiar. Se ele boiar, é sinal que a câmara de ar está grande demais e esse ovo já está envelhecido. Já já eu te mostro a câmara de ar. Então, para fazer essa análise, a gente faz com bastante cuidado, né, para não soltar o ovo de uma vez, senão ele bate no fundo e quebra. Mas eu, com delicadeza, coloco aqui no fundo do becker e solto. Ele não pode boiar. Ele realmente não boiou. Eu vou te mostrar como é quando um ovo boia. Vou pegar um ovo velhinho que eu tenho aqui e vou te mostrar como é quando ele boia. Eu vou dar mais uma pausa aqui na gravação e já te mostro. Voltando aqui com o ovo velho. Esse ovo aqui, quando eu balanço, eu até percebo que a gema dele já está solta. É um ovo que já tem mais de 2 meses em que ele foi comprado, que ele já tinha sido produzido. Eu não tenho exatamente a data de validade dele, nem de fabricação, mas é um ovo que estava na geladeira da minha casa há bastante tempo, eu já estava guardando para essa aula prática. Então, que eu já guardo esse ovo na minha geladeira tem 2 meses. Né? Eu comprei antes disso, então deve ter uns 3 meses, pelo menos, que esse ovo está lá guardado na geladeira da minha casa. Foi produzido, perdão. Que eu marquei a data para a aula 2 meses, tá? Mas já tem mais que isso que ele foi produzido. Então, olha só. Esse ovo boiou. Isso é um ovo velho. Ele vai boiar. Aquele outro que eu mostrei para vocês não boiou. Está adequado, pelo menos na prova da gravidade específica. Agora que a gente já fez as avaliações do ovo inteiro, do ovo na casca, a gente vai começar o processo de avaliação da gema, do albúmen, que é a clara, e também da casca, né? Apesar que a casca a gente só vai fazer a pesagem. Eu vou deixar minha balança aqui preparada, vou usar um copinho vazio para zerar a minha balança, para tarar a minha balança, para depois eu ir pesando cada um dos componentes do ovo de forma individualizada. Então, vamos lá. Vou deixar meus 3 copinhos aqui separados, ó. Um para clara, mais um para gema e um para casca. Vou quebrar os ovos e vou te mostrar algumas estruturas importantes da gente conhecer aqui dentro desse ovo. Bom, então eu vou te mostrando conforme eu for quebrando. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou abaixar a minha câmera. Você não vai me ver agora, mas você vai conseguir me ver quebrando o ovo e eu vou te mostrando as estruturas importantes desse ovo, tá certo? Então, esse é o ovo jumbo. Esse é aquele ovo que estava velhinho já na geladeira da minha casa. O marronzinho aqui, o vermelho é o velho. Esse aqui é aquele que não boiou, que pesa um pouco mais de 67 gramas, que tinha um índice de ovo de 0,75. Então, eu vou começar quebrando. Deixa eu pegar os meus copinhos e colocar de cá para ficar mais fácil. Vou começar quebrando nessa parte, que é a parte mais larga do ovo. Ó, o ovo, ele não tem um formato oval, né? Ele sempre tem uma base mais larga e uma pontinha mais estreita. Então, a gente vê que o ovo, ele tem um formato que não é exatamente oval. E a câmara de ar fica nessa base mais larga. Então, eu vou quebrar essa base mais larga. Deixa eu colocar um copinho mais para cá para você ver. Vou quebrar aqui, ó, nessa parte mais larga.
E eu vou tirar uma parte da casca para eu te mostrar as membranas da casca. O ovo tem duas membranas, a membrana externa e a membrana interna. A membrana externa se separa da membrana interna aqui na região da câmara de ar. Essa é a membrana interna, externa, essa é a membrana externa. As duas se separam na região da câmara de ar, para que formem a câmara de ar. Essa separação acontece no momento da postura, e ali, quando elas se separam, elas formam a câmara de ar para que haja uma troca gasosa do pintinho que está se desenvolvendo dentro do ovo, caso esse ovo tenha sido fecundado, caso o óvulo tenha sido fecundado antes da formação do ovo, lá dentro do oviduto da galinha. Então, essas duas membranas, elas estão bem coladinhas uma da outra. Só que pelo choque térmico, no momento da postura, elas se separam e formam um espaço que é a câmara de ar. É o choque térmico, o ovo é posto numa temperatura próxima a 40, 41 graus. Então, é o choque térmico com a temperatura ambiente que faz com que as câmaras de ar se separem, mas só aqui na região da câmara do ovo. E essa região de câmara do ovo a gente avalia com a ovoscopia, mas o laboratório aqui é muito claro, eu não tenho como fazer uma ovoscopia para te mostrar. Então, eu vou separar aqui a casca. Agora, eu vou romper a membrana externa, ó, rompi a membrana externa. Vou abrir um pouco mais, eu vou te mostrar a câmara de ar. É uma câmara de ar que está pequena. Eu posso virar o ovo, ó, que não vaza nada, porque ainda existe uma membrana interna. Esse espaço aqui dentro é a câmara de ar. Então, você consegue observar, né, que tem um vazio aqui dentro, que é justamente o vazio da câmara de ar. E agora, aqui é a membrana interna, ó. Eu vou balançar, dá para ver a gema, dá para ver uma pelinha ali dentro tremendo, que é exatamente a câmara de ar. Então, eu vou romper a membrana interna, essa pelinha tremenda é a membrana interna. Está separada da externa aqui na região da câmara de ar, ó. Vou colocar a minha pinça aqui, ó. Essa é a membrana interna. Então, essa é a externa, essa é a interna. E agora que eu já separei um pedacinho da membrana interna da externa, agora eu já consigo ver a gema, já consigo ver o albúmen. Eu vou separar esse albúmen, eu vou separar essa clara, tentando tomar cuidado para não romper a membrana vitelina, que é a pelinha da gema. Ó, que chalaza tá caindo. Esse fio branco se chama chalaza, já tá caindo, olha só. Sempre existem duas chalazas aqui dentro do ovo. O objetivo das chalazas é manter a gema centralizada. A gema, ela não pode ficar solta. É sinal de ovo velho também. Vou tirar um pouco mais da casca, colocar aqui no copinho da casca. Depois a gente vai pesar. E vou tentar separar o máximo de albúmen que eu conseguir. Ó, outra chalaza. Segunda chalaza caindo, parece uma cordinha branca, né? Segunda chalaza caindo aqui, ó. Parece um cordãozinho branco. E a camada densa interna da clara, a clara tem 4 camadas, 2 densas, 2 fluidas. Cada uma delas tem a interna e a externa. A densa interna é aquela que fica bem aderida à gema. É aquela quando a gente tenta separar a clara de gema, a gente tem dificuldade em casa, né? Porque tem essa camada densa interna, bem fixa ali a gema. Então, veja ó, que por mais que eu tente separar, sempre fica um pouquinho da clara ligada à gema. E aí eu vou colocar a gema aqui nessa plaquinha de Petri. Essa última clara que caiu, a gema é a densa interna.
Vou tentar pegar um pouquinho dela aqui de volta para dar menos interferência no peso das diferentes estruturas, né? Então, coloquei ela aqui dentro. Então, agora eu tenho a separação da casca, do albúmen e da gema. O que a gente vai fazer com a gema? Com a gema, a gente vai verificar a largura, que é o diâmetro, e a altura. Para verificar a largura, eu também vou usar o paquímetro. Eu vou fechando o paquímetro até chegar num diâmetro que não provoque deformidade. E vejo aqui quanto deu. Deu 46 milímetros e meio, 46,5 milímetros, certo? 46,5 milímetros. Então, essa foi a largura da gema. E para calcular a altura da gema, eu uso um palitinho de dente, perfuro bem o centro da gema. Mas antes de perfurar, deixa eu te mostrar uma coisa. Vamos ver se você vai conseguir ver daí de casa. Tem uma manchinha branca aqui, ó, que é o disco germinativo. Ele não tá tão nítido, tá bem pequenininho, mas tem uma manchinha branca que é o disco germinativo. Tá bem nessa região. O disco germinativo é o local onde o embriãozinho se desenvolve. Existe um canal chamado látebra, que liga o centro do disco germinativo ao centro da gema e tem um funcionamento semelhante ao cordão umbilical dos mamíferos, né? Claro que não é um cordão umbilical, mas é algo semelhante porque é a partir desse canal que os nutrientes da gema são oferecidos ao bebezinho que está se desenvolvendo, ao filhote que está se desenvolvendo dentro do ovo, já que ele não tem vínculo direto com a mãe dele, né? O ovo é posto e se separa do corpo da mãe. Os nutrientes para o desenvolvimento vêm parte da gema e parte do albúmen, só que, é claro, o albúmen, o filhotinho que está se desenvolvendo dentro do ovo, ele vai conseguindo pela deglutição, então ele vai engolindo esse albúmen. Bom, para a gente então saber a altura da gema, eu vou perfurar o centro da gema, vou dar uma giradinha aqui no palito de dente e a gema vai ficar marcada, esse palito vai ficar sujo com essa gema. É só eu verificar quanto que deu de altura. Nesse caso aqui, deu 14 milímetros de altura. Então, essa gema tem 14 milímetros de altura e tem, não me lembro mais, 47 milímetros e meio. Se bem o que vale é a primeira medida, tá? Porque agora que eu perfurei já começa a dar alteração. Então, essas são as medidas da largura, do diâmetro da gema, da altura da gema. Vou colocar a gema aqui num copinho. E agora eu vou pesar cada um desses componentes. Eu vou pesar a gema, eu vou pesar o albúmen e eu vou pesar a casca. De forma geral, deixa eu voltar aqui para você me enxergar agora. Aí, de forma geral, o ovo tem 60% do seu peso sendo clara, albúmen, 30% do seu peso gema e 10% do seu peso casca. Claro que existem variações, tá? Mas é uma média aí razoável para você ter uma ideia dessa padronização. Não existe padrão legal para isso, não existe. Não tem essa definição no Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, mas é uma média muito comum. 60 albúmen, 30 gema, 10% casca. Vou pesar cada um deles, então, vou te falando. Vamos lá, vamos começar pela casca. O nosso ovo tinha dado mais ou menos 67 gramas, né? Então, eu vou precisar ter uma casca aqui em torno de 6,7 gramas, mais ou menos. Vamos ver esse daqui, quanto que deu. Deu 8,2 gramas. Então, ele deve estar com uns 12, 13% aí, tá? Vou pegar uma caneta, vou anotar esses valores, vou dar uma pausinha para depois a gente fazer esses cálculos.
Então, 8,22 gramas, certo? Essa é a casca. A clara, 38,6 gramas. E a gema, 18,8 gramas. Então, depois a gente vai fazer a proporção e vai ver se deu esse valor aproximado aí de 60%, 30% e 10%. Se vocês somarem esses três valores, não vai dar exatamente o peso do ovo que vocês viram no primeiro vídeo. Por quê? Porque aqui, ó, ficou resto de gema, tá vendo? Na minha placa. Tem alguns farelinhos de casca aqui em cima da minha bancada, na hora que eu fui quebrando, né? Então, dá pequenas variações. Eu também estou gravando só um vídeo para ser de uma forma mais rápida, mas o certo seria eu fazer a tara da balança com o peso de cada copinho individual, porque os copinhos não têm exatamente o mesmo peso, né? Mas para ser algo mais rápido, é só uma demonstração, não estou fazendo experimento, não estou fazendo avaliação mesmo de uma forma crítica, né, desse produto, é mais uma demonstração. Então, eu não fiz isso para ser rápido. Eu usei um copinho genérico, zerei a minha balança, tarei a minha balança com ele, e aí eu fui só pesando, mas dá diferença de poucos ali, alguns décimos de grama de um copinho para outro, tá certo? E depois que a gente faz tudo isso, a gente ainda faz agora a aferição do pH da clara. O ideal é que a clara tenha um pH em torno de 7,2, 7,3, e a aferição do pH da gema. O ideal seria também que o pH da gema tivesse em torno de 6,2, 6,3, até um 6,5. Conforme o ovo vai envelhecendo, o pH vai aumentando, o pH vai subindo. Então, em torno de, para arredondar, né? Em torno de 6,5 para a gema, em torno de 7,5 para o albúmen para a clara. Eu também não vou aferir pH, porque tem que calibrar o equipamento, né? E vocês não vão nem conseguir ver, o pH-mêtro está um pouquinho longe, eu teria que desmontar tudo aqui. Mas é um equipamento que faz, né? Para quem nunca viu, esse equipamento, ele é calibrado, e aí eu mergulho o eletrodo e aperto o botãozinho lá, pH. Ele me dá um número no visor. É algo muito simples de ser feito. Normalmente nós fazemos, quando é experimento, quando é algo oficial, 3 medições e tiramos a média dessas 3 medições, tá certo? Então, é assim que a gente também avalia o pH. E com isso, então, a gente avaliou aí algumas análises importantes da qualidade do ovo. Depois que a gente tem esses resultados em mãos, a gente consegue também calcular o índice da gema, que é o diâmetro da gema e comparado à altura da gema. Então, eu coloco a altura da gema no numerador e o diâmetro da gema no denominador. E o ideal é ter um índice de gema em torno de 0,3 a 0,5. Então, é só pegar essas medidas que você viu aqui no começo do vídeo. Na primeira medição do diâmetro da gema, essa é a oficial, antes de eu perfurar. Então, eu vou dividir a altura, que é o menor valor, pelo diâmetro, que é o maior valor. E com isso eu calculo o índice da gema. A gente também poderia ter medido a altura da clara, da parte densa. Então, eu tenho que quebrar um ovo na superfície de uma bancada lisa, esse ovo livre, não um copinho, né? Para a clara ficar esparramada. Aí, a parte densa externa, não aquela densa que ficou em contato com a gema. A densa externa, que equivale a 55% da clara, a densa externa, ela vai ficar um pouquinho mais alta. Eu coloco um palitinho e verifico a altura. E aí, com a altura da clara e o peso do ovo, eu consigo calcular um parâmetro muito importante, que é a unidade RAW. E aí tem a classificação do ovo de acordo também com a unidade RAW. A unidade RAW, ela vai de 0 a 100, ela poderia ser de 0 a 100, né? Até 100, na verdade, 0 praticamente não tem, mas ela chega próxima a 100. E aí, de 72 a 100, a gente considera um ovo de categoria AA, só que não é essa categoria nacional, tá bom?
porque esse é um parâmetro internacional, mas seria um ovo de excelente qualidade. E aí, abaixo disso, ele vai caindo a qualidade, né? Então, até 30 seria categoria C, de 31 a 60 seria categoria B, de 61 a 71 seria categoria A, e aí 72 até 100 categoria AA. Tem essa classificação aí também, mas isso é um padrão internacional, não é o que é usado aqui no Brasil, tá certo? Mas dá para ter uma ideia aí que a unidade RAW ideal, adequada, é encontrar um valor. Ele é uma fórmula bem complexa, tem bastante, né, tem logaritmo, tem potenciação, então é uma fórmula bem extensa, bem complexa, mas se eu usar a altura da parte densa da clara com o peso do ovo, aplicando na fórmula, a gente chega nesse valor aí, que chega no valor máximo de 100. E é assim que a gente avalia, então, os parâmetros do ovo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E a gente volta a se ver no próximo vídeo. Bye, bye!